A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. É no coração do homem que são gestadas as boas obras, mas também as más obras. Vamos aprender com o Padre Léo. E vou dizer uma coisa com muita honestidade para você. Você está sendo derrotado, não é porque o seu inimigo é mais forte, é porque você está sendo amarrado devagarinho. Você está sendo derrotado e está se transformando numa pessoa desprezível. Por isso, o Ministério da Saúde divulgou que no ano passado no Brasil foram consumidos 400 milhões de remédios antidepressivos. Porque falta ânimo. Mas meu irmão, minha irmã, não tem Prozac para a alma. Não tem Lexotan que cura coração ferido e machucado. Você pode até devolver a alegria exterior, mas essa fibra, esse motor 4x4, essa tração nas 4 rodas, essa força que impulsiona, que faz você transformar as dificuldades num impulso para a vitória, isso não existe remédio. É luta, mas é uma luta que se trava na intimidade. É uma luta que se gesta no coração. Sabe, meu irmão, eu já disse isso muitas vezes, e nos últimos livros que eu escrevi, eu acho que escrevi essa frase com outras palavras em todos os 6 livros. Tudo que existe de concreto na vida, tudo, primeiro existiu como um sonho, primeiro existiu como um desejo dentro do coração da pessoa. Tudo, coisa boa, coisa ruim, coisa pequena, coisa grande, nada existe, o acaso não existe. A ciência prova e comprova que o acaso não existe. Esse rincão maravilhoso que está sendo gestado e em breve estará colhendo centenas, milhares de pessoas desse Brasil e desse mundo, antes de existir ali, ele existiu aqui, na cabeça do Eto, e antes de existir na cabeça, existiu no coração. Agora, imagine se o Eto fosse um grande amigo, por exemplo, de um grande empresário da noite carioca, ou paulista, ou de uma grande capital. Hoje o Eto estaria trabalhando, quem sabe para fazer a maior casa de show de sexo explícito da Baixada Fluminense? Claro, porque o coração dele estaria em sintonia e intimidade com o coração de um empresário da noite, e prostituição dá dinheiro. Ou talvez ele estaria hoje arquitetando, trabalhando e conduzindo, e com muito maior facilidade, porque teria muito mais gente para contribuir, inclusive, quem sabe um grande salão para depósito subterrâneo de armas. Maior fonte de renda no mundo é arma, ou drogas. Mas porque o coração do Eto na intimidade encontrou-se com o coração do Padre Jonas,
com o coração da Luzia, com o coração do Ricardo, e aí cada um da Canção Nova vai pôr no seu coração. Gestou nesses corações essa obra maravilhosa aos nossos olhos. Gestada no coração, começou a sair do coração para a cabeça. Aí começou a pensar, onde nós vamos fazer? Era aqui, primeiro era aqui, pequenininho, tinha um palco pequenininho ali, de madeira. Aí já aumentou, aí já fez esse tamanho. Olha essa obra, que coisa maravilhosa na época. Nossa, isso vai caber lá 20 mil pessoas. Meu Deus, 20 mil pessoas, cabe. Tinha até uma arquibancada aqui do lado. Isso tudo faz tanto tempo, foi um ano. Arquibancada aqui do lado, né? Cabia aquele povão aqui. Teve que tirar porque hoje é sexta-feira, já estaria que não cabia mais ninguém. Já teve que tirar. Foi gestado aqui, veio aqui para a cabeça. Até que veio a ideia, passar por um papel, vamos fazer lá embaixo, maior espaço que tem. Aí ele começa a virar ideia, aí ele começa a virar desenho. Mas não existe o desenho se não houver esse desejo, se não houver esse sonho, se não houver essa ânsia de anunciar o Evangelho, de acolher as pessoas. O sonho do padre, eu quero acolher muitas pessoas, dezenas. O padre não quer mais ver as pessoas sentadas de qualquer jeito, mal acomodadas, não. Então é sonho do padre, é sonho do Eto, é sonho da Lu, é sonho do menino mais novo, da menina mais nova que chegou na Canção Nova essa semana, ou daquele que está vendo pela televisão e está dizendo, eu vou entrar nessa obra. É sonho de você que teve a coragem de tirar uma pulseira que tem história maravilhosa de amor, um anel, um colar. Eu quero colocar o meu ouro num tesouro que constrói para muitas e muitas, vai brilhar muito mais. É o sonho de cada um que vai passando para a cabeça, para a decisão, e da cabeça vai passando para o papel, e do papel vai passando para o projeto, e vai crescendo, e está aí, obra admirável aos nossos olhos. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver
vez. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, nós estamos no belíssimo discurso de Jesus a respeito do pão da vida. E nós vimos ontem que a primeira parte se aplica muito à realidade de Jesus enquanto pão da vida, palavra na qual nós precisamos crer. Uma palavra encarnada, sim. Uma palavra que se torna Eucaristia, sim, mas uma palavra que precisa nos alimentar, em primeiro lugar, na fé. E o Evangelho de hoje nos diz: quem crê terá a vida eterna. Esse tema da vida eterna, da ressurreição, que é recorrente em todo este discurso do pão da vida, precisa ser compreendido por nós profundamente. Veja, para nós entendermos toda essa realidade de Jesus como alimento, nós precisamos entender que nós recebemos no batismo um organismo espiritual. Esse organismo espiritual é uma vida eterna, uma vida de Deus, é uma zoé, como eu disse alguns dias atrás, uma vida que não é somente essa vida biológica aqui, é uma outra vida, é a vida do próprio Deus em nós. Essa vida precisa ser alimentada. E é por isso que Jesus se apresenta como pão da vida, porque ela precisa crescer. Nós, para entendermos, porém, o que é esta vida que está dentro de nós e que Jesus alimenta com a sua palavra e também com a Eucaristia, precisamos então olhar para essa vida plenamente realizada, ou seja, olhar para o céu. Porque, se nós pudermos fazer uma comparação, a semente é plantada no batismo, mas para eu entender realmente o que é essa semente, eu preciso olhar para a árvore. E a árvore, ela está lá no céu. São os santos. Ou seja, quem olha para a semente de uma árvore não faz ideia do que será aquela árvore, né? A pessoa fica olhando para aquilo, consegue perceber algumas verdades que estão ali. Mas a árvore florida, a árvore carregada de frutos, somente quando nós virmos realmente a árvore desenvolvida plenamente. E isso são os santos no céu. Então, quando nós olhamos para a glória, quando nós olhamos para a realização da vida eterna, nós então entendemos o que é que Jesus está querendo fazer. Ele está querendo pegar esta vida que foi colocada em nós, uma vida diferente da biológica, a vida do próprio Deus. Ele quer
alimentá-la, para que ela vá crescendo e ela vá florescendo, vá se desenvolvendo, até que finalmente ela se torne uma árvore plenamente adulta e desenvolvida no céu, na glória eterna. Sendo bem práticos, o que é que isso muda na nossa vida? Muda o seguinte: você precisa se aproximar do Cristo e crer nele. Você precisa buscá-lo como verdade. Você precisa ter vida de oração. A vida de oração é uma vida em que você vai aos poucos procurando o Cristo como verdade que vai alimentando a sua alma. Se você já iniciou uma vida de oração, você já tem o seu tempo de oração, você vai notar que com o passar do tempo, essa vida vai ficando meio árida, meio difícil de levar para frente. Santa Teresa d'Ávila, que foi uma grande mestra de oração, ela disse que durante 14 anos ela não conseguia rezar sem ter um livro na mão. Ou seja, ela precisava ter um livro espiritual, ou seja, um livro onde Jesus fosse apresentado enquanto verdade, mas não uma verdade muito teórica, não, uma verdade afetiva, uma verdade mais prática. E ela, ruminando aquela verdade, diante da presença do Cristo, palavra ali presente, tocando a alma dela, ela foi se desenvolvendo espiritualmente. E é isso que nós devemos fazer. Santa Teresinha do Menino Jesus diz que durante muito tempo ela não conseguia rezar e meditar se não tivesse na mão o Evangelho ou a imitação de Cristo. Assim devemos ser nós. Quem crer terá a vida eterna. Quando você exercita a fé, buscando a verdade que está ali contida nos Evangelhos, na vida dos santos, nos livros de espiritualidade, na imitação de Cristo, aquilo lá vai te alimentando e você vai desenvolvendo espiritualmente até que você um dia poderá florescer plenamente no céu. Como a Eucaristia nos ajuda nisso tudo, nós veremos amanhã. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue derramado e crê nas minhas palavras, que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem sede em sua lida. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos, do fraco indigente é vigor, do faminto é o sustento, Do aflito é consolo, do enfermo é a unção, do pequeno e excluído, rocha viva e proteção. eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel.
do Pai, que entre vós habitou, para que vós habiteis na Trindade onde estou. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Eu sou a palavra viva que sai da boca de Deus. Sou a lâmpada para guiar vossos passos, irmãos meus. Sou o rio, eu sou a ponte, sou a brisa que afaga, sou a água, sou a fonte, fogo que não se apaga. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Deveres dos membros da família. Deveres dos pais. Número 2223 e 2224. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, em primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Esta requer a aprendizagem da abnegação, de um reto juízo, do domínio de si, condições de toda a liberdade verdadeira. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais. Sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos, se-lhes-á mais fácil guiá-los e corrigi-los. Aquele que ama o filho usará com frequência o chicote. Aquele que educa seu filho será motivo de satisfação. E vós, pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e correção do Senhor. O lar constitui um ambiente natural para a iniciação do ser humano na solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. Os pais ensinarão os filhos a se precaverem dos comprometimentos e das desordens que ameaçam as sociedades humanas. Os pais ainda se amam e os filhos ainda vivem como irmãos. E venha quem vier em contrabrigo, e todos têm direito ao mesmo pão, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias
do Brasil. Os filhos qual rebentos de oliveira alegrem os caminhos dos seus pais e façam a família brasileira achar seu amanhã na mesma paz, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Jovens corações enamorados, humildes e aprendendo o verbo amar, não deixem de sonhar extasiados, que um dia também eles vão chegar, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. Que aqueles que se sentem bem casados, deu certo seu amor, o amor valeu. Não vivam como dois alienados, partilhem esta paz que Deus lhes deu, onde todos são por um e um por todos, onde a paz criou raízes e floriu um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil um lar assim feliz. Seja o sonho das famílias do Brasil. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 8 de maio, nós recordamos São Vítor, que foi mártir. Ele vem da África e se tornou soldado romano, uma vez que o Império Romano ele chegou ao norte da África com o seu poder. E assim, Vítor, tornando-se um soldado, servindo as legiões romanas, ele foi para Milão, na Itália, onde então era um soldado. Mas ele se converteu ao cristianismo e, claro, como já vimos tantos santos e santas, ele foi denunciado como cristão. Como era um soldado, eles, em primeiro lugar, o prenderam e o deixaram 6 dias na prisão, sem comer nada. Ele se enfraqueceu durante esses 6 dias e então pensaram, agora ele vai renunciar a Jesus Cristo. Nada fez, ele permaneceu firme na fé. Foi levado diante do imperador e ali interrogado e permaneceu fiel à fé em Jesus Cristo porque não quis oferecer incenso aos falsos deuses. Então, o imperador pediu que ele fosse flagelado publicamente. E assim aconteceu, diante de todos,
flagelado, machucado, levaram ele novamente para a prisão. E lá na prisão, como forma de torturá-lo mais ainda, em vista de que ele negasse a Jesus Cristo, onde estavam então os machucados da flagelação, eles pingavam chumbo derretido, quente, nestas feridas, para que, ao pingar o chumbo, ele pudesse então sentir mais dor e renunciasse a Jesus Cristo. Quanto mais eles pingavam o chumbo e perguntavam a ele: ainda vale a pena continuar acreditando neste tal de Jesus Cristo diante desse sofrimento? E ele permanecia fiel, se uniu à paixão de Jesus, a todo o sofrimento de Cristo. Então jogaram a quantidade de chumbo que quiseram, mas não conseguiram fazê-lo mudar de ideia. Ele permaneceu mais um tempo ali no cárcere, com suas dores e feridas, e conseguiu fugir. Mas depois desta fuga, o capturaram e então num bosque decapitaram, cortaram a sua cabeça, e então São Vítor entregou a sua vida pela fé que professava em Jesus Cristo. Ele morreu possivelmente no início do século IV da era cristã. E hoje nós pedimos a sua intercessão para que perseveremos na fé que nós recebemos no dia de nosso batismo, que nós saibamos viver as promessas deste nosso batismo, que nos abre as portas do céu. Esta era a confiança de São Vítor e a fortaleza que ele recebeu de Deus. Rezemos agora pelas tuas intenções, invocando a intercessão de São Vítor. Ó Deus, que exaltaste São Vítor com a vitória do martírio, para a glória de vossa Igreja, dai-nos seguir seus passos na imitação da paixão do Senhor e conquistar a eterna alegria, que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Vítor Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus. Abraçaram a dor, abraçaram a cruz, se entregaram incondicionalmente a Jesus.
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. A obra admirável feita pelo Criador em Maria oferece aos homens e às mulheres a possibilidade de descobrirem dimensões antes não compreendidas suficientemente da sua condição. Olhando para a Mãe do Senhor, as mulheres poderão melhor compreender a própria dignidade e a grandeza da sua missão. Mas também os homens, à luz da Virgem Mãe, poderão ter uma visão mais completa e equilibrada da sua identidade, da família e da sociedade. Maria constitui o modelo do pleno desenvolvimento da vocação da mulher e do homem, tendo exercido, não obstante os limites objetivos postos pela sua condição social, uma influência imensa no destino da humanidade e na transformação da sociedade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. De todas as raças, Maria de todos os povos, Maria, mulher de coragem, Maria de Deus, Maria que soube ouvir, Maria que soube calar, Maria da fidelidade, Rainha da paz, és a Virgem mulher, és a mãe do meu Deus, és real, está presente, é exemplo de fé, é singela, doce, pura, branca, negra, és mulher, é a mãe que Jesus Cristo escolheu. Maria de todos os povos, Maria, mulher de coragem, Maria de Deus, Maria que soube ouvir, Maria que soube calar, Maria da fidelidade, Rainha da paz, és a Virgem mulher, és a mãe do meu Deus, és real, está presente, é exemplo de fé, é singela, doce, pura, branca, negra, és mulher, é a mãe que Jesus Cristo escolheu.